Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, é segunda-feira, 13 de março, já estamos no ar com o TVU Jornal e com uma história que movimentou a cidade hoje. O que você faria se numa noite de lua cheia ouvisse alguém pedindo socorro dentro do cemitério? Pois é, isso aconteceu ontem aqui na cidade. Um homem de 50 anos conseguiu sair de lá depois de ser socorrido por outro que passava pelo local. Daqui a pouco a gente te conta essa história. Nessa edição também vamos falar de emprego. Votuporanga tem se destacado na geração de oportunidades. Pelo menos os dados do Ministério do Trabalho mostram que na cidade está ocorrendo mais contratações do que demissões. A agência dos Correios do Pozo Bom será fechada. A informação foi confirmada pela instituição, que está tentando vencer a crise. E ainda vamos falar da inflação, que apresentou em fevereiro a maior queda dos últimos 17 anos. A notícia é boa para o nosso bolso e também para a nossa mesa. Também vamos falar do CAV. E Turrock não é mais o técnico da Votuporanguense. É agora. E a gente abre essa edição falando dos projetos que os vereadores devem votar daqui a pouco na sessão da Câmara, que começou às 6 horas da tarde. Tem 3 projetos previstos. Um que prevê a abertura de crédito adicional de R$19 mil, que serão destinados para a conclusão do muro ali do Corpo de Bombeiros e também para dar assistência a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Também tem outro de autoria da Prefeitura que apenas altera leis. Tem ainda um projeto do vereador Meidão, que também deve ser analisado e que prevê que recursos de impostos sejam destinados para estudantes de cursos superiores ou técnicos. Amanhã a gente traz o resumo dessa sessão e às 7h30 da noite desta terça você poderá acompanhar a gravação na íntegra. E a Saev Ambiental está em busca de implantar inovações tecnológicas aqui no município. Em breve serão implantadas novidades que prometem ajudar na qualidade dos serviços prestados pela autarquia, como conta pra gente Danilo Arroio Martins. Qual que é hoje o perfil da Saev Ambiental em relação às tecnologias? A Saev está na vanguarda. Nós temos vários sistemas muito modernos. Por exemplo, a automação. Nós temos um controle aqui na Rua Pernambuco, na sede de Votuporanga, que controla Simos, controla a Vila Carvalho, controla a Vila Muniz, controla lá a Zona Norte, no bairro Pozo Bom. Então, é tudo por tecnologias as mais modernas no mercado. E vem novidades por aí? Nós queremos investir cada vez mais. O superintendente Valdecir Bortolotti tem um compromisso com a tecnologia, com a modernidade, para melhorar a vida da população. Parece que vocês receberam uma visita recentemente para tratar desse assunto. Nós fizemos um encontro regional. Paris, Cosmorama, Votuporanga e outras cidades foram convidadas. Tiveram a recepção de uma empresa, como muitas que nós vamos atender, para que cada vez mais a Saev seja moderna, ágil e com preço justo à população. E por falar em população, o que ela ganha com isso? A população ganha, por exemplo, com a redução de perdas de água. Quando a Saev deixa de ter desperdício, a água fica mais barata para a população. Então, nosso preço cada vez mais justo. Então, em breve aí teremos novidades. Com certeza, a Saev sempre tem novidade. Okay, obrigado pelas suas informações. Com imagens de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TVU Jornal. Obrigado, Danilo. E já fica aí o lembrete para que todo mundo possa ajudar a diminuir o desperdício, né? E olha só que absurda essa notícia, é aquela que chega a embrulhar o estômago. A mãe da pequena Emanuela, que a gente falou várias vezes aqui no TVU Jornal, admitiu em depoimento à polícia que foi ela a autora das agressões que levaram a menina à morte. O depoimento foi prestado na cadeia de Andeara, onde a jovem de 19 anos está presa temporariamente. Emanuela tinha 1 ano e o laudo pericial apontou que ela foi vítima de agressões físicas e abuso sexual. Ela morreu na noite do dia 3 de março, durante atendimento na unidade de pronto atendimento da Vila Toninho, para onde foi levada pela mãe após passar mal. A equipe médica denunciou na época o caso à polícia por suspeitar que a criança tivesse sofrido violência, já que apresentava hematomas pelo corpo. Muito triste, né? E o fim de semana também foi movimentado na região, viu? Por isso nós vamos falar agora com a Lígia. Lígia, muito boa noite. Que história é essa que o homem foi preso depois de atirar na polícia? Boa noite, Wender. Pois é, eles tentaram fugir depois que eles atiraram contra os policiais. E isso tudo aconteceu em Sales. De acordo com a PM, o suspeito estava em um carro próximo a um ponto de drogas quando foi abordado.
Durante a perseguição, o homem disparou 3 vezes contra a viatura e só parou depois de perder o controle da direção e do veículo. Ele foi preso e deve responder por tentativa de homicídio, disparo e porte de arma de fogo, e ainda por dirigir sem habilitação. E um violento acidente de trânsito matou uma mulher de 33 anos e deixou um jovem ferido na rodovia Abraão Assede, em Serrana, no início da tarde deste domingo. As vítimas estavam em 2 carros e, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, bateram de frente. A moça de Jales, com vasto círculo de amigos e com parentes, também em Fernandópolis, morreu no local, antes da chegada da equipe de resgate. No outro veículo, o jovem de 20 anos sobreviveu e foi levado consciente por uma ambulância para a Santa Casa de Ribeirão Preto. E uma mulher de 31 anos foi encontrada morta neste domingo em um bairro na região rural de São José do Rio Preto. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada morta em uma cama com vários cadeados. A polícia afirma que um lavrador encontrou a mulher nessa situação em sua própria casa. Ele divide a residência com um outro homem de 64 anos que está desaparecido. E de acordo com informações dos vizinhos passadas para a polícia, a mulher frequentava o local para ensinar o aposentado a ler e a escrever. O homem está desaparecido e a DIG está investigando o caso. Uma boa noite, Wender, e até amanhã. A gente espera aí que a polícia desvende logo esse mistério, né? E ainda falando da região, 3 jabutis da espécie Chelonoides carbonaria, sendo uma fêmea adulta e 2 filhotes, estão desaparecidos do Zoológico Municipal de Catanduva desde a semana passada. Segundo a Secretaria de Comunicação do município, um boletim de ocorrência foi registrado por funcionários do local na manhã de sexta-feira para notificar o desaparecimento dos animais, mas não há indícios de arrombamento. Ainda de acordo com a secretaria, os animais possuem como hábito se enterrarem no solo, mas em poucas horas voltam ao normal, o que não aconteceu até o momento. O caso foi registrado como furto, agora a polícia também tenta descobrir o que pode ter acontecido nesse caso. E a gente tem falado bastante que o desemprego tem aumentado, que muitas famílias estão precisando se reinventar. Mas olha que bom, Votuporanga começou 2017 na contramão dessas estatísticas. Segundo dados do Ministério do Trabalho, janeiro foi o melhor dos últimos 11 anos, quando o assunto é geração de oportunidades de trabalho. Dados divulgados no início de março pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, mostram que Votuporanga registrou o melhor índice de geração de emprego no mês de janeiro desse ano, se comparado ao mesmo período dos últimos 11 anos. Segundo o CAGED, foram contratadas no mês de janeiro aqui em Votuporanga cerca de 400 pessoas. A maioria delas foi para trabalhar no setor de prestação de serviços. Diferente de outras cidades da região, Votuporanga fechou com saldo positivo em todas as áreas da economia. Foram 10 na indústria, 11 na construção civil, 2 no comércio e 1 na agropecuária e 376 na área de serviços. Só para termos uma ideia dessa evolução positiva da geração de emprego no mês de janeiro dos últimos anos, em 2013 foram 128 contratações, em 2014 caiu para 47, em 2015 o saldo ficou negativo em 83 vagas. No ano passado, no mesmo período, foram 17, e esse ano, como dissemos, foram 400 contratações em janeiro. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, isso mostra que a cidade anda na contramão do cenário visto na maioria das cidades brasileiras. A área de serviço gerou um número maior de empregos devido à empresa de call center que recentemente se instalou em Votuporanga e automaticamente gerando esse número maior de contratações. Essa empresa de telemarketing contratou cerca de 300 funcionários em janeiro. Gabriele foi uma delas. Para mim foi a melhor coisa, porque entrar aqui dentro dessa empresa, que é uma empresa que cresce muito no mercado e trouxe muitos serviços para Votuporanga, tinha muita gente desempregada, assim como eu, então foi a melhor coisa que podia ter acontecido realmente. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, a tendência para os próximos meses é de manter esse saldo positivo. A tendência é isso aumentar, através do prefeito João Dado, que está dando todas as condições para trazer novas empresas para Votuporanga, incentivando
as empresas de Votuporanga também. Esses incentivos, sem dúvida, vão cada vez mais atrair novas empresas e aumentando o número de empregos na nossa cidade. Para a gente reforçar como Votuporanga está bem diferente do cenário de nível nacional e estadual, a gente separou alguns dados aqui do Ministério do Trabalho que já estão na tela, olha só. No estado de São Paulo, em janeiro, a gente teve um saldo negativo de 4.457 vagas. São pessoas que não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho porque tiveram mais demissões do que contratações, um cenário diferente do registrado em Votuporanga. Já no Brasil, também o nível aí é maior, né, desse saldo negativo. Mais de 40 mil pessoas estão nessa situação, desempregadas e sem talvez uma esperança de recolocação tão cedo no mercado. Apesar de 40 mil ser um número que assusta, em janeiro de 2016 esse saldo era ainda pior. Eram mais de 99 mil pessoas, sinal talvez de que as coisas estão melhorando, né? E a Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial do município desta segunda-feira o número de candidatos inscritos para todos os cargos previstos para o primeiro concurso deste ano. São quase 4 mil pessoas concorrendo às vagas destinadas para várias áreas da administração. O cargo que recebeu o maior número de inscritos é o de Administração Geral 1, com 1.408 candidatos para 3 vagas. Porém, o mais concorrido é um inspetor de alunos, que tem aí 570 inscritos para uma vaga. A prova será aplicada neste domingo. Boa sorte para todo mundo. Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos trazer as informações do ProUni, o Programa Universidade para Todos. E ainda nessa edição vamos falar da queda da inflação que impacta no pão nosso de cada dia e do fechamento da agência dos Correios do Pouso Bom. Em instantes. E mais de 400 pessoas passaram pela Caixa Econômica Federal aqui de Votuporanga no sábado. Esse número foi de atendimentos prestados na agência ali da Rua São Paulo. Em todo o país, os bancos ficaram abertos para solucionar as dúvidas sobre as contas inativas do Fundo de Garantia. Os saques começaram na sexta-feira para quem nasceu em janeiro e em fevereiro. Quem nasceu em março, em abril e em maio pode tirar o dinheiro a partir do mês que vem. E haja disposição para essa época do ano, né? Muito calor, isso quando o tempo não muda, como aconteceu hoje. Daí o organismo entra em colapso. Por isso é bom manter o corpo bem hidratado, porque vem temperaturas mais elevadas nos próximos dias. Olá, boa noite, Wender. É isso mesmo, uma frente fria se aproxima do estado de São Paulo, causando nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas em algumas regiões do estado. Na capital, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com alguns períodos de nublado. Pode chover por lá a qualquer momento. As temperaturas ficam entre 18 e 24 graus. Já em Rio Preto, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã. A previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 34. O clima quase não muda para Votuporanga, quando o sol também aparecerá entre muitas nuvens, com céu nublado e pode chover a qualquer momento. Por aqui, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 36 graus. Uma ótima noite, até amanhã! Os candidatos que estão na lista de espera do Programa Universidade para Todos, o ProUni, têm hoje e amanhã para levar a documentação solicitada às instituições de ensino superior. O resultado da lista de espera está disponível desde sexta-feira e pode ser consultado nas próprias instituições. Olá, é isso mesmo. O candidato deve apresentar na instituição os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha da inscrição. Cabe ao estudante ver o horário e o local em que isso deve ser feito. A documentação necessária pode ser verificada no site do ProUni. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas e comunitárias de educação superior. Lígia Ruiz para o TVU Jornal. Obrigado, Lígia. Nesse semestre foram ofertadas pelo governo federal mais de 214 mil bolsas. E agora nós vamos falar de um caso curioso que aconteceu em Votuporanga ontem. Imagine só, você passando a noite pela calçada do cemitério, numa noite de lua cheia, e escuta alguém pedindo socorro. O que você faria? Pois é, esse caso aconteceu aqui em Votuporanga ontem. O locutor Osmar Cunha estava com a irmã por volta das 7h15 da noite, quando ouviu um homem gritando lá dentro. A irmã dele foi a primeira a ver um vulto e, lógico, os dois tomaram um baita susto. Era um homem de 50 anos que tinha ido acender uma vela e acabou ficando preso, porque o cemitério fecha às 6 horas da tarde. O jornalista ligou para a polícia e por volta das 8 horas da noite tudo foi resolvido.
Apesar do susto e, claro, do medo, o caso terminou bem. Que desespero, hein? Agora vamos mudar de assunto, né? A notícia é boa para quem já está cansado de ouvir falar que a inflação tem feito cada vez mais mal para o bolso do brasileiro. Em fevereiro, ela recuou e ficou com o menor índice para o mês em 17 anos. Os preços dos alimentos e das bebidas caíram. Já o gasto com a educação puxou a inflação lá para cima. José Roberto sempre faz as compras de casa. Ele percebeu mudanças nos preços dos alimentos no último mês. Principalmente alimentos assim, perecíveis, cebola, tomate, batata, essas coisas realmente abaixaram de preço. Já para Silene, os preços continuam altos. A gente tem que optar por certas coisas, ou seja, fazer uma tomada de preços, ver aonde está mais acessível o preço, para a gente ir lá comprar, substituir uma coisa por outra e assim se vai levando a vida, né? A queda do preço dos alimentos contribuiu para o recuo dos índices da inflação. A redução foi de 0,45%. O IPCA do mês de fevereiro atingiu a menor taxa desde os anos 2000. Chegou a 0,33%. Os alimentos que tiveram maior queda de preço foram o feijão carioca, que recuou 14%, o feijão preto de 9% e o frango inteiro, que caiu quase 4%. Já os gastos com educação tiveram alta de 5%, com impacto de 70% no índice de fevereiro. A taxa da inflação nos 2 primeiros meses do ano é de 0,71%. Isso está refletindo o tamanho da crise, né? Uma crise de proporções monumentais. Há muito tempo que a gente não tinha uma recessão desse tamanho no Brasil, não é? E os preços, como eles não têm mais nenhuma motivação que tiveram, digamos, há um ano e meio atrás, para subir, não é? A crise está batendo mais fortemente e acelerando essa queda, né? José Roberto espera que haja melhora nos próximos meses. O comerciante trabalha com bebidas há 16 anos e percebe a queda do consumo. Está meio que estabilizado. Agora eu acho que o que falta realmente é o poder aquisitivo do consumidor. Esse eu acho que ele está em baixa, então ele não está conseguindo ainda acompanhar o produto com um preço tão elevado. É isso aí, enquanto o poder aquisitivo ainda não melhora, a gente vai seguindo com o bom e velho hábito de pesquisar, né? E a seguir tem esporte aqui no TV Jornal. Vamos falar da derrota do CAV e da dispensa do técnico Ito Roque. E ainda sobre o fechamento da agência dos Correios do Pozo Bom. TV Jornal volta já. Estamos de volta com o TV Jornal e já para falar da reestruturação dos Correios. A instituição anunciou que a unidade do bairro Pozo Bom será fechada no dia 24 de março. O remanejamento dos servidores está sendo verificado de acordo com cada caso. Em nota, os Correios explicam ainda que continuam à disposição as outras unidades, como as duas da Rua São Paulo e a de Simonsen. A assessoria de imprensa explicou que os Correios se encontram em uma situação financeira delicada decorrente de questões da conjuntura do mercado postal brasileiro e mundial e que essas mudanças vão atingir as mais de 5.600 agências de todo o país. Vamos agora de notícias esportivas com Jefferson Camargo, nosso blogueiro, estudante de jornalismo. Entre os assuntos, claro, a derrota do CAV. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje, segundona, muita bola rolou nesse final de semana. A gente começa falando do jogo do Clube Atlético Votuporanguense. Mais uma derrota. E aí, é complicado pensar em classificação para a próxima fase. Agora, o CAV tem que pensar em rezar e jogar muita bola para não cair para a Série A3. O jogo a Votuporanguense produziu muito pouco, poder de criação muito baixo e no primeiro tempo principalmente, né, mesmo a gente sabe do calor, da dificuldade, né, que é jogar contra um time grande como o Guarani, mas o fato é que o CAV precisava e muito dessa vitória que poderia ter vindo. Foi marcado um pênalti que, na minha opinião, não existiu, foi batido ali pelo Paulo Josué, ele foi infeliz, né, na cobrança, só erra quem bate,
mas são coisas do futebol, aquela coisa da fase quando está ruim, fica complicado. A Votuporanguense não conseguiu, principalmente também no segundo tempo, resolver, né, a situação marcando gols, sofreu uma pressão ali do Guarani, que conseguiu fazer um gol na Votuporanguense, decretando aí mais uma derrota. Agora colocar a casa em ordem, porque sábado tem jogo de novo lá em Rio Claro, e aí não há outra situação senão pensar na vitória. Agora a gente fala do Campeonato Paulista da Série A1. No sábado nós tivemos o clássico entre Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras dominou amplamente a partida, grande partida, mais uma do Dudu, que para mim merece jogar na seleção brasileira hoje. Fez um belíssimo gol no Denis, que falhou para mim 2 gols no gol do Dudu e também no gol do Guerra. O Eduardo Batista conseguiu ali dar aquele nó tático no Rogério Ceni, né? Quebrou a sequência boa que o São Paulo estava acontecendo, né? Estava tendo ali no campeonato. E o Rogério Ceni sofre, né? Marca muitos gols, mas sofre muitos gols também. Aquele jogo em que não há o que falar, não tem o que contestar. Grande vitória palmeirense. No domingo nós tivemos um empate entre o Corinthians e a Ponte Preta. Para mim não foi um resultado justo para a Ponte. O Corinthians não teve uma grande atuação. A Ponte dominou totalmente a partida. Tivemos o gol do Luca de falta, né? E para mim o Cássio falhou tanto na organização da barreira quanto no gol, mesmo com um Morrinho artilheiro aí. Não dá para tomar esse tipo de gol, porque era muito de longe. E depois o Corinthians conseguiu, aos 30 minutos, aí, um empate. Salvador para a equipe do Carille. Agora o Corinthians pensa na Copa do Brasil, jogo de volta contra o Luverdense. Quem lavou a alma esse final de semana foi o Santos. O Santos jogou em São Bernardo, né, contra o Bernô. O jogador que foi muito bem, que estava sendo muito contestado, Bruno Henrique, fez 3 gols na partida, né, um jogador, um reforço caro, mas fez uma grande partida. O Santos não teve dificuldades, atuou com seus reservas, e isso dá aí um respiro, né, para o Dorival Júnior, que vinha sendo contestado, cobrado pela diretoria e também pela torcida. Mas aí é bom que acontece isso, porque você pega um adversário frágil e aí você lava a alma. Foi o que aconteceu com o Santos. Merecida vitória, grande partida do Bruno Henrique, tá certo? Um grande abraço para você. Até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. A diretoria do CAV confirmou agora há pouco a demissão do técnico Ito Roque. Em nota, a diretoria disse que já está em busca do novo técnico. Amanhã a gente fala mais sobre isso no TV Jornal Primeira Edição, ao 12:30. E você aí de casa vai poder acompanhar cada lance da partida CAV e Guarani, agora já na sequência do TV Jornal. Amanhã a gente volta às 15 para 7 da noite, mas antes, às 8h15 da manhã, você acompanha o Jornal da Manhã Unifev. Tenha um bom descanso e até lá!